Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre conflitos territoriais. E dessa vez a gente vai falar sobre a região da Caxemira, algo que está bem polêmico e vocês vão ver com as atualidades que a gente for contar para vocês, que está bem recente e pode cair para vocês em vestibular, em Enem, todas essas coisas. Lembrando que, se você curtir esse vídeo, se inscreve no canal e... Dá um like e compartilha com a gente. Isso, divulga o nosso Se trampo. tiver alguma ideia também de comentário ou algo que vocês querem que a gente discuta aqui em vídeo, igual nessa mesma temática, de fazendo vídeo pro Instagram, fazendo vídeo pro YouTube, comentando no Spotify, comenta aí que a gente dá um jeito de fazer, beleza? A gente vai seguir o mesmo parâmetro de sempre, fazendo uma perspectiva um pouco histórica. Dessa vez, não é tão necessário assim voltar tão para trás igual foi nos outros conflitos, porque é mais recente. Mas assim, é importante, então a gente vai fazer um contexto histórico, depois o professor vai fazendo uns comentários e a gente vai adicionando algumas coisinhas, beleza? Bom, para começar, a gente vai saber que essa região aqui, ela está diretamente ligada com o domínio britânico da região da Índia, enquanto ainda Império Britânico. A gente tem que pensar o seguinte, a independência da Índia foi só em 47, ou seja, 1947. Então demorou muito tempo de dominação. A gente pode pensar o seguinte, além de vários outros estados do mundo que também tiveram sua independência no século XX, a Índia foi um deles. E hoje a gente pode pensar que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Então era um estado dominado fortemente pelo Império Britânico, que sofria modificações sem o seu controle, sem a sua identidade e sem prezar o que a sua população queria. Novamente, é algo que a gente sempre destaca. Existe a relação do Estado, que você está dominando, o Estado que tem o poder político sobre, e existem as nações, os conflitos territoriais que marcam os territórios. A região da Caxemira não foi diferente. Antes da independência, ela pertencia a um dos príncipes, a um dos principais que tinham o domínio sobre a região da Caxemira e de Jammu. Normalmente só fala Caxemira, mas tem Jammu também. E ela acabou sendo dividida com a independência da Índia em 3 regiões. Uma pertencente ao Paquistão, uma pertencente à Índia e uma pertencente à China. Por que isso é importante? Porque cada conflito do território está diretamente relacionado com o interesse que o país tem na região. A gente pode pegar, por exemplo, que quase 70% de toda a população que vive aqui é muçulmana. Só que cerca de 90% da população vive na região da Índia. Então como seria essa região, sendo que o Paquistão ele é muçulmano? Como que se desenvolve essa relação? E aí uma coisa que é interessante a gente pensar nisso tudo é que o Paquistão é um desmembramento do território indiano. Assim como também tornou-se recentemente, no caso, o país Bangladesh, né? Que vocês conhecem, fica bem aqui nessa região, um pouco próximo daqui. Tá? Quando acontece o processo de dependência indiano, perdão, da Índia, do Paquistão e etc., a região da Caxemira passou a ser governado de uma forma autônoma, mas não independente. Isso retoma aquele nosso papo lá sobre a Catalunha por um Marajá hindu. Marajá é o termo que a gente dá para uma espécie de um chefe local, uma figura local, quase como um nobre, né, se a gente fosse pensar nos olhares do Ocidente. Né? Então esse indivíduo ele era um Marajá hindu, numa população, como você mencionou agora há pouco, majoritariamente muçulmana. E uma região também muito estratégica, né? Por quê? Porque não é só uma região de fronteira, mas é uma região de montanhas, né? Que nesse território aqui cumpre um papel bacana. E aí tem um detalhe muito fundamental para a gente apontar nessas questões. A gente nunca pode ignorar, e o que eu vou mencionar aqui acaba englobando várias temáticas das nossas aulas, e de outros. Pessoal, o nacionalismo ele é uma coisa para além das fronteiras. Né? Fronteiras são definições dadas, né, por marcos constitucionais, por marcos jurídicos, etc. Por isso que a gente tem tantos conflitos fronteiriços. Por quê? Porque algumas vezes as nações, ou seja, o povo, os setores do povo, não reconhecem, por exemplo, os marcos divisórios que ali ocorreram. Só fazer uma ligação, é algo que a gente comentou, caso você não assistiu o nosso primeiro vídeo, que foi sobre os curdos, a gente comenta bastante, claro, mas o professor ele deu uma explicação bem legal dessa ideia de nação e de Estado, dessas diferenças. Exato. E aí um detalhe muito importante. Poxa, a Índia, opa, deu um back. A Índia, ela perde a sua porção territorial, no caso o Paquistão. Gente, vocês imaginam, isso é
isso gera um descontentamento no território, né, como um todo. Porque afinal, né, há uma grande Índia, há o desejo de fazer uma grande nação indiana, né? Ao mesmo tempo, o Paquistão nasce nessa identidade, cria essa identidade, depois a gente vai ter Bangladesh e etc. Então, historicamente, por exemplo, o Paquistão sempre foi território para armamentos químicos, armamentos nucleares, e sempre houve incursões paquistanesas, né, aqui na região da Caxemira, né? Tanto que a gente não pode esquecer a importância que o Paquistão tem nessa geopolítica, porque foi inclusive no Paquistão onde o Osama Bin Laden acabou sendo assassinado. A capital do Paquistão é Islamabad. Caso você não saiba, não aparece nesse mapa aqui, né? Caso você não saiba, é Islamabad. Então, há desde 47 esse recurso ao nacionalismo. Então, em primeiro lugar, puxa vida, legal, a gente saiu do domínio britânico, mas a gente pertence ao Commonwealth. Né? Para quem não sabe, Commonwealth é um termo que a gente usa para falar da comunidade britânica que pertence ou que outrora pertenceu ao Reino Britânico, e a Commonwealth reúne vários países que foram colônias ou protetorados britânicos até hoje. Só uma curiosidade também, se vocês forem pesquisar, a rainha da Inglaterra, que a gente fala como rainha da Inglaterra, na verdade ela é rainha de mais, acho que 19 países. Exato. Então ela tem, claro, nenhum poder político hoje em dia, é muito mais cultural, muito mais social. Simbólico, principalmente. Mas ainda assim, estar dentro desse domínio tem muito mais impacto na sociedade. Exato. Então, igual o professor destacou, você teve o processo de independência, você lutou, você ficou vários séculos sendo dominado pelo Império Britânico. Quando você tem a sua independência, depois de sofrer pra caramba, a gente tem que lembrar, por exemplo, de Gandhi. Nas aulas do professor Rodrigo Gudo, ele apresenta a figura de Gandhi e o processo de independência da Índia. Tudo aquilo lá passou, foi preso, aí você vê no final, você ainda tá pertencendo à Commonwealth. No fim, não saiu do lugar, trocou 6 por meia dúzia. Tanto que, só pra gente pensar, né, a cultura britânica é tão forte, que alguns esportes são comuns aqui na Índia e no Paquistão. Cricket. Por exemplo, pra quem não sabe, cricket é um esporte que se joga sei lá, se aquilo é uma bola, uma rodando, sei lá o que é aquilo, dá um tacado na cabeça do cara, o cara morre e cai, já era. É um rocket, mas como... Cricket e rugby, né? Inclusive, bastante. tipo, a seleção desses países são seleções muito fortes. Mas voltando aqui nesse ponto. Então, em primeiro lugar, tipo, poxa, sair daqui britânicos, legal, etc. 2, a primeira coisa que acontece é a divisão territorial. Então, opa, pera lá, cara. A gente acabou de sair da Ásia britânica e a gente está perdendo território, né? Terceiro ponto importante. Esse Paquistão que surge, ele surge com uma identidade religiosa muito pertinente, né? Que no caso é ser muçulmano. E aí eu quero mencionar uma coisa para vocês. A gente tem comunidades muçulmanas na Índia que sofrem perseguições religiosas, né? A gente comenta muito sobre intolerância religiosa no mundo. Há um dado, eu não me recordo agora qual é a fonte, então se eu falar errado, a culpa é minha, não é da sala. A cada 4 minutos ocorre algum ataque de intolerância religiosa no mundo. Isso envolve contra cristãos, contra hindus, contra muçulmanos. Na Índia, a gente tem ataque a minorias étnicas muçulmanas, não só por serem muçulmanas, mas porque também tem esse olhar aqui a pertencer ao Paquistão. E aí, quando a gente tem o surgimento da Caxemira lá em 47, onde quem governa isso aí, no caso, acaba sendo uma figura que, poxa, ele tem um vínculo com a Índia, que é a religião hindu, a gente vai ter um descontentamento populacional. Então, historicamente, passou a ser uma zona de tensões, né? É uma região autônoma que compreende esses 3 países, né? China e tudo mais, inclusive China e Paquistão têm relações comerciais bacanas, mas ao mesmo tempo não é uma região independente, então acaba sendo uma região muito vulnerável. Sim. Por quê? Porque pertence ao povo, mas não pertence a ninguém, né? Não é um estado. E é interessante até que o professor estava comentando sobre os ataques, o próprio Paquistão, nesses constantes ataques que eles fazem, em resposta às perseguições que a Índia faz com os muçulmanos, eles têm frequentes ataques e, obviamente, a Índia coloca na categoria de terroristas, que podem ser compreendidos como terroristas, claro, mas eles fazem ataques a populações que vivem na Caxemira que não são muçulmanas. Os próprios muçulmanos da Caxemira, eles têm esse interesse de
sair da Índia porque eles não se identificam com esse Exato. estado. E aí tem um detalhe muito importante, né? O Paquistão também faz os seus treinamentos militares aqui na região do Caxemira, porque, como eu disse, é uma região montanhosa, né? Não é uma religião com uma grande concentração populacional como as grandes cidades. Você não vai fazer um teste nuclear em Islamabad, por exemplo. Eu não estou passando pano aqui, eu só estou dizendo, e longe de mim passar pano para isso, só estou dizendo as razões que levam o Paquistão, por exemplo, a fazer esses testes nucleares, sendo que o Paquistão, inclusive, tem ogivas nucleares, capacidade para desenvolver e tem também uma bomba atômica, né? Então, só para a gente compreender isso. E aí, como eu mencionei, pessoal, o cerne da questão aqui é o nacionalismo, né? A gente não pode negar, né, que o vínculo da religião é importante, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, será que é possível, e eu faço a pergunta meio que retórica, né? Será que é possível a gente, em alguns lugares do mundo, separar religião de nação? Eu acho meio difícil, ainda mais, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, né? Olha os valores arraigados do cristianismo na sociedade, e como muitas das vezes alguns políticos dizem o seguinte, não, olha, isso não é uma questão pela religião, é porque o brasileiro, ou seja, a nação, como um todo, ele é religioso. Percebam que esse discurso, ele não é só tupiniquim, não é só nosso. Esse discurso, ele é global, e ele alcança aqui. E quem está no poder hoje na Índia? Está um cara chamado Modi. Narendra Modi. O Modi, ele é um cara nacionalista. É a grande Índia. E aí, a Índia, desde 2019, rompeu com essa autonomia com a região do Caxemira. Então, eu cresci nos anos 90, como aluno da professora Beth, lá no Colégio Universidade da Praia Grande, um beijo, minha rainha, aprendendo bastante sobre Caxemira. E eu me assusto hoje quando eu vejo adolescentes que não sabem, não têm a mínima noção do que é Caxemira e nem sabem onde está no mapa. Frequente noticiário. Exatamente, porque nos anos 90, cara, as tensões eram, tipo, avolumadas. Deu uma silenciada, não porque não aconteceram eventos lá, mas porque teve tanta loucura no mundo recentemente que meio que a gente ficou focado só nos grandes eventos. E aí isso voltou a acontecer no ano passado. E isso também dá um destaque maior ainda porque a gente está fazendo, porque, novamente, do interesse de vocês, além de conhecimento próprio, né, sobre os conflitos do mundo, que isso torna você uma pessoa muito mais sabida dos acontecimentos, você pode sempre cair em vestibulares. Então, assim, essas atualidades para vocês são interessantes porque a gente pode explorar esses conflitos que estão sendo apagados por eventos maiores. Por exemplo, igual o professor destacou, está acontecendo agora a reeleição dos Estados Unidos. É um grande marco na economia mundial, na política mundial. Mas, ao mesmo tempo, eles têm conflitos que são atuais. A Índia, igual o professor destacou, com as relações agora de 2019. Sim, e aí um detalhe muito importante. O que acontece na Índia, já que a gente mencionou a questão, nada mais é do que um espelho do que acontece com o próprio Estados Unidos. Por quê? Cada vez mais a Índia quer assumir um protagonismo perante o Ocidente, perante o mundo. Estabelecendo parcerias, querendo ocupar cadeiras importantes em setores de segurança, de diplomacia e etc. Então, alinhar-se aos Estados Unidos hoje tornou-se mais urgente do que um tempo atrás. E isso não acontece só com a Índia, isso acontece com a Índia, isso acontece com a Hungria, com o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro, isso vai acontecer na Polônia, isso vai acontecer na Áustria, isso vai acontecer na Suíça, isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer na Colômbia, isso vai acontecer com o Brexit, né, como um todo. Tá? Então a região da Caxemira, ela acaba sendo o elo mais fragilizado disso. Por quê? Em primeiro lugar, não é um Estado. Né? Não tem uma jurisprudência, não tem uma jurisdição reconhecida internacionalmente como algo válido. Encravado na montanha de 3 países, ou seja, é de todo mundo, mas não é de ninguém ao mesmo tempo. Não é dela mesma. Exatamente. Mais e aí você vê que desde 2019, então, a gente vai ter uma retomada, a gente vai ter mortes, inclusive. O ano passado e já nesse ano, né? Houve atentados contra minorias, né, na região da Caxemira que dizimaram centenas de pessoas. Tudo feito por quê? Pelos estados indiano, principalmente, e paquistanês, como resposta, né? Como retaliação às coisas. É interessante porque a gente está destacando para vocês bastante a questão da Índia e do Paquistão porque eles ganham muito destaque. Mas a China também, ela tem um interesse bem grande nessa região, principalmente pelas relações econômicas, igual o professor destacou, com o Paquistão e pela própria ideia de um território. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a China e a política chinesa, tanto na economia quanto na política em si, ela está em constante expansão. Esses conflitos territoriais, para ela, é muito vantajoso porque ela impede, por exemplo, a Índia de se expandir.
A Índia perdendo esse território da Caxemira, que está sendo apoiado pelo Paquistão, acaba tendo impacto direto na economia indiana, que está também crescendo absurdamente. Exato, exatamente. É igual o professor destacou dessa relação com as duas economias em constante expansão pro mundo ocidental, que a gente tem que pensar. Antigamente, a gente podia falar de uma bipolaridade entre Estados Unidos e o RSS. Caiu o Muro de Berlim, a nova ordem mundial. China, Índia, Estados Unidos, grandes potências, acaba sendo mais espalhado esse poder. E isso afeta diretamente na economia do outro. Exato. Porque se a Índia consegue se expandir e a China não, isso afeta nos produtos que a China tem. Exatamente. A gente tem a onda do Xiaomi aqui na região, né, no Brasil. Isso olha o merchandise, olha o merchan. Ô, Xiaomi, patrocina a gente, Xiaomi. Tô precisando trocar um pouco o fone. Aí sim, malandro. Mas se a gente percebe isso num aspecto político e econômico, a gente vê que isso é uma expansão do mundo oriental para o ocidental. E há um certo silêncio, apagamento, né, das críticas à Índia. Por quê? Porque a economia chinesa crescendo e com o nacionalismo crescendo, os países parceiros que supostamente deveriam ser os maiores denunciantes por questão de terem potências, não vão fazer isso, né? Porque afinal a gente tem a construção nessa guerra comercial China e Estados Unidos. É óbvio que a Índia vai acabar ficando ao lado americano indiretamente. E aí tem um ponto muito importante, né? Que no fundo, uma disputa dentro dos próprios BRICS, né? Nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a gente vai ter 3 países hoje que estão numa posição forte, que no caso é a Rússia, com o seu eslavismo, a China e no caso a própria Índia. Então a Rússia não é uma ameaça aos interesses indianos nem chineses, mas China e Índia é uma ameaça. Exatamente. A economia chinesa está crescendo absurdamente aí há pelo menos uns 15 anos. A economia indiana está. O crescimento foi um pouquinho depois, foi um pouquinho retardado, né? Não é retardado no sentido pejorativo, mas no sentido de. Temporal. Exatamente, de tempo. Então, poxa, há muito ainda a crescer na economia indiana. Então a ascensão indiana acaba sendo uma ameaça, quer queira, quer não, a esse desejo territorial e geopolítico da China. É interessante, só um comentário sobre a economia da Índia, que a constante expansão que eles resolveram focar foi a área de TI. Então a Índia hoje em dia tem uma programação muito avançada, ela tem a perda de cérebros, né, que é exportar pessoas para diversos países, tanto que tem aquela ideia de TI indiano nos Estados Unidos. Exato. Porque isso se torna frequente. Além disso, já que você mencionou esse ponto, muitas empresas americanas de call center são sediadas na Índia. Exemplo, eu lembro que uma vez eu estava em Nova York participando de algum evento e eu precisava ligar para os meus pais, aí eu comprei um cartão internacional de uma empresa americana. E aí me consumiu meu crédito rapidamente. Eu fui ligar para reclamar, a pessoa que me atendeu daquela empresa americana, onde eu estava nos Estados Unidos, ela me atendeu em Bombaim. Então, Bombaim é uma cidade indiana. Então, percebam como que esse setor de serviços que a gente chama, né, o terceiro setor, faz com que a locomotiva indiana cresça. É o lugar indiano na economia mundial. Né? E a gente está destacando isso, só para vocês darem um contexto, entenderem por que a gente está comentando isso, para compreender o quão atual é esses conflitos. Porque a Caxemira, essa região, esse conflito entre Paquistão, China e Índia, tem esse impacto mundial. Sim. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa. Foi para dar mais um contexto para vocês sobre a Caxemira. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like pra gente, que ajuda bastante. E acompanhe os próximos vídeos aí, que vai ser bem legal. Um beijo grande, a gente se vê para falar sobre Hong Kong. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais.